A paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje se encontra em Hebreus, capítulo 3, do verso 7 em diante. Vamos à leitura. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvisse hoje a sua voz, não endureças o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entraria no meu repouso. Vide, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exaltai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouviste a sua voz, não endureça os vossos corações como na provocação, porque havendo alguns ouvidos e provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e que jurou o que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém. Até aqui, meus amados. Então, meus amados, essa palavra o Senhor nos traz sobre o percurso, aqui do povo quando saiu do Egito e caminhou pelo deserto, por 40 anos. Na sua caminhada no deserto, o Senhor foi com eles a todo tempo. Fez prodígios, milagres no decorrer da sua caminhada. Muitas maravilhas viram da parte de Deus, E viram que o Senhor era com eles a todo tempo. Mesmo tropeçando, muitos cometendo falhas e erros, mas tinha muitos ali que tinham um coração sincero diante de Deus, Tinha ali o desejo profundo, tinha uma fé inabalável no Senhor. Então, por amor àqueles, o Senhor conduziu aquele povo por 40 anos. Mas em meio a milhares de pessoas que saíram ali do Egito, sabemos bem que daquele povo que saiu do Egito, só quem entrou na terra prometida foi Josué e Caleb. Eu falo dos que saíram do Egito, porque ali na caminhada tiveram filhos, tudo que esses também entraram, que foram os filhos dos pais dos que saíram do Egito. Mas dos que realmente saíram do Egito, só viveram a promessa, Só viram ali o milagre, da parte de Deus que foi chegar na terra prometida, só foram dois, que foi Josué e Caleb. E o que o Senhor traz para nós na nossa reflexão de hoje? Que muitos de nós na nossa caminhada acabamos realmente faltando fé para caminhar, digamos assim. Muitas provações que às vezes sobrevêm a nós, muitas tentações, tanta coisa que a gente acaba fraquejando e acaba a nossa fé desfalecendo. Aqui, era um povo que via tantos prodígios da parte de Deus, mas por conta da sua incredulidade foi o que fez com que eles não alcançassem a promessa que o Senhor tinha prometido para eles, que era a terra prometida, onde manava leite e mel, como a palavra de Deus fala. E vemos aqui, meus amados, que o Senhor faz promessas na nossa vida, faz muitas promessas que, devido ao tempo que estiver passando e ver que elas não se realizam, acaba a nossa fé desfalecer. A gente fica, nossa, eu acho que Deus não vai cumprir isso na minha vida faz tanto tempo, E a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Ele. O Senhor age na nossa vida, de acordo com a nossa fé. Se cremos que receberemos aquilo da parte de Deus, o que pedimos, o Senhor, Ele nos concede o desejo do nosso coração, Mas por tudo o Senhor só age na nossa vida por meio da fé. Porque a fé é a certeza das coisas que não vemos, Mas se cremos que o Senhor está em nossa vida, que Ele está trabalhando ao nosso favor, então cremos também que receberemos
mas não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Aqui demorou 40 anos, né, até Josué e Caleb alcançar a promessa que o Senhor tinha feito na vida. E foi um percurso que muitos ali, né, que caminharam com ele, fazia coisas que era contrário à vontade do Senhor. E eu acredito que para eles foi dificultoso, assim, atribulador, né, caminhar com aquele povo, né, porque era um povo que murmurava a todo tempo, questionava as coisas, era... Então acredito que para eles foram muito duros, mas com tudo isso, eles não desfaleceram, eles continuaram na caminhada deles, né, permaneceram firmes na fé dele, porque ele tinha certeza que o Senhor estava com ele. E mesmo assim é conosco, né? Às vezes a gente tem algo, Deus promete algo na vida da gente, a gente fica caminhando com pessoas difíceis de lidar, né? No nosso dia a dia, que acaba roubando de nós a certeza daquilo que o Senhor tem para nós. Devido às coisas ficarem tão difíceis, acaba roubando também a nossa fé. E meus amados, a palavra de Deus fala que o inimigo ele veio aqui para roubar, matar e destruir, né? Então, quando Deus promete algo na vida da gente, o céu ele começa a se mover ao nosso favor, né? O Senhor envia anjos para trabalhar ao nosso favor, para que a gente venha alcançar aquilo que o Senhor prometeu para nossas vidas. E não pense que o inimigo ele não vai se impor, porque assim como o céu se move ao nosso favor, o inimigo também ele se move para tentar impedir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, né? Daniel, ele orou a Deus, né, por algo que queria receber da parte de Deus, e assim que ele orou, o Senhor recebeu a oração dele de imediato e enviou também uma resposta à oração dele de imediato, só que diz que o rei da Pérsia, né, que é o inimigo, lutou por dias com o anjo para que ele não enviasse, para que ele não chegasse à terra com aquela mensagem para Daniel, né, com a resposta de Deus. Então tudo que a gente tem para receber da parte de Deus, que o inimigo vê você ali começando a orar, né, começando a buscar, porque a gente só alcança as coisas da parte de Deus por meio da fé, né, primeiramente a fé em Deus, e por meio da oração, é do buscar, é do clamar, que o Senhor recebe a nossa oração, né, e procura trabalhar ao nosso favor, né. Então, a maneira em que o céu se move ao nosso favor para que a gente alcance aquilo que o Senhor tem preparado para nós, o inimigo também ele se move para tentar impedir aquilo que o Senhor tem para nós. E a forma dele impedir é o quê? Tentar roubar a nossa fé, tentar nos entristecer. Então, meus amados, as coisas realmente passam a ficar mais dificultosa para nós, né? Mais dificultoso. Parece que quando a gente começa a buscar a Deus, é uma coisa que a gente diz, nossa, agora que eu estou buscando a Deus, estou orando, parece que as coisas pioraram mais ainda, mas é esse movimento. É o céu se movendo ao seu favor, é o inimigo ali se movendo ao mesmo tempo também para querer impedir aquilo que o Senhor tem preparado para a vida de cada um de nós. Mas aqui, né, foi um povo que guerreou, né, teve que vencer muitas batalhas, né, para poder chegar na terra prometida. Teve muitas dificuldades no decorrer do caminho, não foi fácil. Mas com tudo isso, teve dois, né? Dois que ficaram aqui para a memória de que não perderam a fé, não esmoreceram. Porque, meus amados, eu tenho um testemunho meu que aconteceu na minha vida, de algo que eu sofri durante 15 anos da minha vida. 15 anos eu passei sofrendo por algo, só que eu nunca tinha colocado nas mãos de Deus essa causa, entendeu? E de repente eu resolvi colocar, né? Eu digo, eu vou entregar nas mãos de Deus essa causa para que o Senhor venha fazer uma obra na minha vida. E foi quando eu coloquei, foi que o negócio realmente piorou. Meus amados, tinha dias que eu chorava e clamava a Deus e dizia assim, eu não vou conseguir mais. Para mim, eu tô querendo a ponto de desistir. Só que o Senhor sempre me trazia uma palavra de refrigério, de consolo, de me empurrar para continuar. Então, assim, realmente o processo, quando você entrega nas mãos de Deus, as coisas parecem realmente piorar. Mas, meus amados, foi anos, eu acho que foi, depois que eu entreguei nas mãos de Deus, ainda foi quase 3 anos para que isso viesse a acontecer na minha vida, para que o Senhor viesse me dar vitória nessa causa. Mas eu alcancei, por graça e misericórdia de Deus eu alcancei. Então, é natural que realmente, quando você entrega algo nas mãos de Deus, as coisas começam a piorar. Mas é por conta disso, porque o inimigo também começa a se opor, para você não alcançar aquilo que o Senhor tem preparado, ou algo que você pediu da parte de Deus, entende?
Então, por isso, com tudo isso, meus amados, com todas as tribulações que a gente passa, com todos os processos, mesmo por mais que sejam difíceis, não vamos perder a nossa fé. A palavra de Deus fala para a gente alegrar-vos na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Esses 3 pilares é a base da gente conseguir vencer uma batalha. Tem pessoas que às vezes dá com prova com um mês, até com dias só, e já fica ali, nossa, eu não aguento mais passar por isso, nossa, eu não aguento mais essa situação. Eu passei 3 anos até alcançar isso da parte do meu Deus, mas em momento algum eu desfaleci ao nível de desistir, porque tem momentos de tristeza, tem momentos de fraqueza, tem momentos de, às vezes, de desespero, como eu cheguei a esse nível também. É natural porque nós também somos carnes, né? Mas que o nosso espírito sempre esteja mais fortalecido, porque é pelo espírito, quando está fortalecido e alinhado às coisas de Deus, que a gente consegue força e ânimo para seguir em frente, mesmo quando os dias pareçam mais difíceis. Porque vai chegar dias que você, só a misericórdia de Deus sobre sua vida, mas a fé é a base de tudo. Nunca perca a sua fé, independente da situação que você esteja passando, mesmo que esteja com dias, meses ou até anos. Se você entregou na mão de Deus e tem a confiança que irá receber da parte do Senhor, então tenha certeza que o milagre virá sobre a sua vida. E o que você entregou nas mãos de Deus, o Senhor está tomando os caminhos, está agindo ao seu favor, já tem anjos movendo ali, trabalhando ao seu favor para lhe dar, entregar o milagre ou a bênção que você pediu da parte de Deus, porque receber algo da parte de Deus não é fácil. Coisas aqui materiais a gente às vezes luta para alcançar, é um sufoco, é uma luta, imagina o que é do céu. Então, meus amados, é essa palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, já tá, mas é isso que o Senhor tem me ministrado ao meu coração desses dias para que eu venha falar a vocês. Então, foi essa palavra que o Senhor traz para o nosso dia de hoje. Que Deus venha falar ainda mais ao coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.